Olhar ao seu redor por um instante. Sério, pode olhar. Escolha um objeto qualquer. Pode ser, sei lá, a caneca de café aí na sua mesa, o par de tênis que você usou hoje, uma caneta. E se esse objeto, que parece tão simples, pudesse contar uma história? Uma história super complexa sobre a nossa sociedade, nossa economia, nossa história. Essa é a nossa missão hoje. A gente vai desvendar um método para transformar esses objetos do dia a dia em verdadeiros portais para um entendimento mais profundo. E as fontes que a gente tem em mãos são um guia de exercício e umas diretrizes para um projeto final que ensinam exatamente isso. E o conceito central que, assim, amarra tudo isso é a ideia de conectar amplamente. Conectar amplamente. Exato. Não se trata só de olhar para o objeto, sabe? É entender como ele se encaixa nesse quebra-cabeça gigante de ideias, de eventos, de sistemas que estão ao redor dele. É quase como aprender a ler o mundo através das coisas. Então é como se cada objeto fosse um nó numa teia gigante. E conectar amplamente é a habilidade de seguir os fios que saem desse nó para entender o resto da teia. Perfeito, a imagem é essa. A fábrica, as leis trabalhistas, o marketing que me fez comprar. Exatamente, você puxa um fio e descobre que ele está conectado a tudo. E a nossa primeira fonte nos dá tipo um campo de treinamento para aprender a puxar esses fios. É um exercício bem prático que começa de uma forma muito pessoal. Ok, vamos lá. Como funciona? É simples. O exercício pede para você escolher uma peça de roupa do seu próprio guarda-roupa e analisar. Uma peça de roupa. Parece trivial quase. De conectar amplamente. E aí, de repente, aquela camiseta velha não é só uma camiseta. O fascinante aqui é como essa tarefa, que parece banal, te força a mudar de perspectiva. O guia pede para relacionar a peça de roupa a eventos, a ideias políticas, filosóficas, econômicas da nossa época. A peça de roupa vira o ponto de partida. Isso, ela se torna uma pista. E o guia sugere uns passos práticos, tipo examinar os detalhes, pensar em como ela é usada, quem a criou e, o que eu acho crucial, como o uso dela mudou com o tempo. Essa parte da mudança de significado com o tempo me pegou. Eu fico pensando, sei lá, numa jaqueta jeans. Ela não significa a mesma coisa hoje que significava nos anos 80, por exemplo. Exatamente. Nos anos 80, a jaqueta jeans era um símbolo de rebeldia, do rock, sabe, da contracultura. Hoje o mesmo objeto pode contar histórias completamente diferentes. Tipo o quê? Pode ser um item de fast fashion produzido em massa no Sudeste Asiático, e aí conta uma história sobre globalização e trabalho. Pode ser uma peça de luxo, de uma grife vendida por 2.000 euros, sei lá. Aí a história sobre status. Certo. Ou pode ser uma peça vintage, de brechó, contando uma história sobre sustentabilidade, nostalgia. É o mesmo objeto físico com 3 narrativas econômicas e culturais completamente distintas. Uau! Dito assim, a ideia de conectar amplamente fica muito mais clara. E para encontrar essas histórias, as fontes sugerem várias ferramentas de pesquisa, né? Sim, e a variedade é a chave. Por um lado, você tem o padrão: Google, bancos de dados acadêmicos como JSTOR, a biblioteca local. O esperado. O esperado. Mas o guia também incentiva uns caminhos mais criativos, o que eu acho fundamental. Ele sugere conversar com especialistas, com bibliotecários, visitar museus, como o Smithsonian ou os museus de arte de Harvard, ou só explorar os sites deles. A informação não está só nos livros, então. Longe disso. A Biblioteca do Congresso também é citada. A lição é que a informação está em todo lugar. Você só precisa saber como procurar. E depois de toda essa caça ao tesouro, a pesquisa não termina só com a coleta de fatos, né? Tem uma parte de reflexão. Sim, e essa parte é essencial. É a metacognição do processo. As perguntas são bem diretas. O que significa conectar amplamente e por que isso importa? Quais métodos foram mais úteis para você? E a que mais me impactou foi como essa nova compreensão muda a forma como você vê o mundo. Pois é. Isso levanta uma questão importante sobre o propósito do método. Não é um exercício para acumular curiosidades. Não é um jogo de trivia. Não, é para construir uma nova lente para ver o mundo.
A gente vive numa era de sobrecarga de informação, né? Ter um método assim ajuda a organizar a curiosidade. Em vez de se afogar em fatos aleatórios, você tem um objeto como âncora e a meta de conectar amplamente como bússola. Usar um método para organizar a curiosidade. Gostei dessa frase. E isso me leva direto para a nossa segunda fonte. Porque se esse exercício é o treino... O projeto final é o jogo. Exato. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a proposta é que, depois de analisar, a gente deve criar algo. E é aí que o processo se aprofunda de verdade. A fonte descreve um projeto final que busca uma interpretação original de um objeto físico, mas o guia deixa muito claro o que sustenta essa criação. Certo. Não importa o formato, sabe? Se é um texto, uma exposição, o que for. Ele precisa demonstrar 3 habilidades fundamentais: E quais são? observar atentamente, conectar amplamente e pensar criticamente. É o tripé que sustenta tudo. É interessante que pensar criticamente venha por último. A gente tem uma tendência a fazer o contrário, né? Já chegar com uma opinião formada. Precisamente. A crítica sem observação é só preconceito. E a crítica sem conexão é superficial. O método força uma disciplina no pensamento. Primeiro você observa o objeto nos termos dele. Depois você busca as conexões. Só então você ganha o direito de interpretar, de criticar de forma robusta. Faz todo sentido. E o processo do projeto começa de um jeito bem acessível. Sim. Primeiro escolha um objeto, qualquer um. Depois, examiná-lo minuciosamente. E o guia é muito enfático aqui pedindo para ir além do superficial. Anotar detalhes de material, construção, cor, origem. E ele provoca com umas perguntas ótimas tipo: falta algo? Para quem isso foi feito? É um objeto especial ou comum? E dessa observação quase forense vem o motor da investigação, que é formular perguntas. A fonte sugere uma pergunta-chave que eu acho brilhante de tão simples. Qual? O que você deseja saber que o próprio objeto não pode lhe dizer? Nossa. Essa pergunta é a ponte. É a ponte entre o físico e o histórico. Ela reconhece os limites do objeto e abre a porta para a pesquisa, para o contexto que ele carrega em silêncio. E com essas perguntas em mãos, a pessoa pode escolher como apresentar sua interpretação. E as opções são fascinantes. Elas mostram como o conhecimento pode ser comunicado de muitas formas. A primeira opção é a mais tradicional, escrever um artigo. Um ensaio, com tese, pesquisa, o formato acadêmico clássico. Certo. A segunda opção já exige um pensamento diferente, mais espacial. Sim, criar uma exposição de museu. O desafio é usar o seu objeto como peça central e selecionar outros itens que o iluminem, que contem uma história em conjunto com ele. Você vira um curador. Entendi. Mas é a terceira opção que realmente expande a nossa noção do que é pesquisa. Que é criar um objeto. Exato. A fonte até avisa que pode ser a mais gratificante, mas também a que mais consome tempo. E dentro dessa opção, tem 2 abordagens. A primeira é criar uma réplica. Essa ideia da réplica me parece contraintuitiva à primeira vista. Qual é a lógica se o objetivo é entender a história? Por que gastar tempo recriando o objeto em vez de só ler sobre ele? Essa é a pergunta perfeita. A lógica é que existe um tipo de conhecimento que não é só intelectual. É o que a gente chama de conhecimento tácito ou corporificado. Corporificado. Isso. Ler sobre algo é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. Os exemplos da fonte são a melhor resposta. Um estudante criou uma réplica da toga de Harvard, outro construiu um modelo de madeira de um instrumento de navegação do século XVIII. Ok. Mas o meu exemplo favorito é o do estudante de biologia evolutiva que fez uma réplica de sandálias Urashis do Museu Peabody. E ele não só fez a réplica, certo? Ele as testou. Exato, ele testou as sandálias numa corrida. Agora pensa no que isso significa. Ler sobre as sandálias te dá informação, mas sentir as pedras sobre os pés, o couro se moldando ao seu pé enquanto você corre... A biomecânica de usar aquilo. Isso. Essa pessoa não apenas aprendeu sobre o objeto, ela acessou uma forma de conhecimento corporal, uma empatia física com quem usou aquelas sandálias séculos atrás. O conhecimento saiu da cabeça
e foi para o corpo. É entender a história através da pele, do músculo. Uau, entendi. Você não só estuda, você sente o processo. É uma camada de compreensão totalmente diferente. E a outra abordagem dentro dessa opção é ainda mais expressiva, né? Sim, que é criar uma resposta artística, um objeto novo que dialoga com o original. E os exemplos que a fonte dá aqui são muito poderosos. Eles mostram como a análise pode virar um comentário social ou emocional muito profundo. Uma estudante, por exemplo, respondendo a fotografias do século XIX de pessoas escravizadas, criou um rosto composto. Ela mesclou digitalmente aquelas imagens históricas com fotos de estudantes atuais de Harvard. Que impacto! É uma linha direta que conecta o passado e o presente da instituição de uma forma visual, que você não pode ignorar. Exatamente. Uma outra estudante criou um vestido de Campfire Girls do século XX. Mas em vez de usar os tecidos originais, ela usou anúncios e charges da época que criticavam os estereótipos indígenas que o próprio movimento das Campfire Girls perpetuava. Então o objeto se torna uma crítica ao seu próprio legado. Perfeito. E tem mais um exemplo que a fonte cita que é quase poético. Um estudante que estava catalogando borboletas no Museu de História Natural criou uma caixa de arquivo simulada. Certo. Mas dentro dela, em vez de espécimes presos por alfinetes, tinha fotografias em escala das borboletas. E o mais incrível, quando a tampa era aberta, as borboletas de papel saíam voando da caixa. Nossa, que lindo isso. É quase uma performance, né? E mostra que a análise não precisa terminar numa conclusão verbal, numa tese escrita. Às vezes, a melhor interpretação é uma emoção, um sentimento que o novo objeto evoca. Nesse caso, uma reflexão sobre memória, fragilidade, liberdade. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta essas duas fontes, o que surge para mim é um framework que transcende totalmente o ambiente acadêmico. É uma maneira de ler o mundo ao nosso redor. É um convite para a gente parar e olhar de verdade para uma cadeira, um celular, um brinquedo e ver as redes de histórias e sistemas que estão ali. É isso. O que temos aqui é um kit de ferramentas para curiosidade. Um método estruturado que nos guia da observação detalhada à conexão ampla e que culmina numa interpretação original. E essa interpretação pode ser um texto, uma exposição. Ou uma nova criação que entra em diálogo com o objeto estudado. É um processo que ensina a gente a encontrar o universo num grão de areia ou, nesse caso, numa peça de roupa. Torna o mundano significativo. Isso me deixa com uma última provocação no ar. A gente falou o tempo todo sobre olhar para o passado através dos objetos que a gente herdou. Mas e se a gente aplicasse essa mesma consciência ao que nós criamos hoje? Qual objeto do nosso ambiente, se fosse analisado daqui a 100 anos, contaria a história mais surpreendente ou talvez a mais reveladora sobre a nossa época?